Sejam bem-vindos, salve Maria! Sejam bem-vindos ao nosso canal Os Perfumes de Rosa Mística, aqui onde o céu exala o seu perfume. É uma alegria podermos estar aqui hoje. E recebendo, olha que pessoa ilustre, gente. Para quem não conhece, o arcebispo aqui de Montes Claros, Dom José Carlos, seja muito bem-vindo aos Perfumes de Rosa Mística. Que alegria recebê-lo e nesse dia tão especial, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eliane. Obrigado, Gregório. Obrigado os que estão nos assistindo agora. Que bom, é sempre bom parar para conversar um pouquinho, para colocar a nossa vida, colocar o nosso coração para fora. E num dia muito especial, né, nós celebramos hoje a solenidade da Imaculada Conceição, portanto, uma festa mariana importante no caminho para o Natal. É nesse dia, então, que nós vamos bater um papo legal aqui. Que legal, que bom. E vai ser um papo muito proveitoso. Mas nós vamos começar esse bate-papo, Dom José Carlos, porque assim, o senhor chegou como arcebispo aqui, já tem 1 ano e meio. 3 anos já. Eu tô errando, tá vendo, gente? Errei demais, né? 3 anos. Olha pra você ver como que o tempo passa rápido. Meu Deus, né? Então, mas muita gente talvez não te conheça assim. Vai conhecer a história de um bispo, né? A gente pensar assim, como é que começou a vocação, né, do nosso arcebispo, né? Como é que foi essa história? Como é que ele pensou? Como é que Deus te atraiu para a vida religiosa? E a mesma coisa de te perguntar, como é que o senhor chegou até aqui em Montes Claros como arcebispo? Conta para nós. Antigamente, o pessoal perguntava assim para a gente, qual é a sua graça? A gente respondia com o nome, né? A graça é o nome. Então, a minha graça é José Carlos de Souza Campos. Eu nasci em Itaúna, ali no Centro-Oeste, pertinho de Belo Horizonte, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Itaúna pertence à Diocese de Divinópolis. Então, eu nasci ali em 1968. Para facilitar as coisas, 57 anos, né? Vou fazer 58 agora. Você é jovem. É jovem, tá na maturidade. Vou fazer 58 agora em janeiro, dia 3 de janeiro. Pois é, eu nasci ali e a minha infância, de uma família simples, né? A gente já nasci na cidade. Meus pais vieram da zona rural, meu pai veio da zona rural de Itaúna, minha mãe veio da zona rural de Carmo do Cajuru, que é uma cidade próxima, se casaram, foram morar na cidade, e é ali que eu nasci, então, na periferia da cidade de Itaúna, num bairro, naquele tempo chamado Cerrado, né, que era a ponta da cidade, né? Hoje já não é mais a ponta, e ali se chama hoje bairro da Piedade, inclusive é o nome da minha mãe Piedade, meu pai José. Mas eu nasci ali, então, naquele bairro da Piedade, em 68. A minha família, minha mãe sobretudo, muito religiosa, então sempre levava a gente na igreja. Então eu me lembro que eu cresci na igreja, né? Ali era a paróquia Nossa Senhora da Piedade, né? Então minha mãe Piedade, o bar Piedade, a paróquia Piedade. Né? A vida dele é cercada de piedade. Então eu nasci em território mariano, né? Então ali eu me lembro, né, das lembranças da infância, que eu frequentava muito a igreja. Tinha muito afeto pelas coisas da religião. A gente não sabe como, mas quer dizer, eu fui para o seminário aos 15, então ali por volta dos 12, 13 anos, eu fazia parte ali, eu me lembro bem, de uma conferência vicentina, né? Inclusive cheguei a ser vice-presidente nessa idade, não sei como é que era isso lá, vice-presidente de uma conferência de jovens, né? De jovens vicentinos. Né? Depois, eu também gostava muito e ajudava e frequentava os grupos de reflexão, né? Naquele tempo eram mais abundantes do que hoje, né? Então tinha os meses temáticos, né? Tinha a campanha da fraternidade, tinha a novena de Natal, mas também tinha... Tipo círculos bíblicos? Exatamente. Tinha o mês vocacional, tinha o mês da Bíblia, tinha o mês missionário. Eu estava ali, uma criancinha, um adolescente, e coordenava, tinha o nosso grupo ali de rua do Círculo Bíblico. E também participava, gostava do grupo de oração. Então eu sempre digo assim, que a minha origem espiritual tem esses 3 pilares, né? Os vicentinos, os grupos de reflexão e a renovação carismática. Nossa, né? está completo, né? Então, foi aí que eu fui sentindo o chamado de Deus. Eu me lembro, claro, minha mãe conta isso melhor do que eu, né? Das brincadeiras de missa na infância, de levar os coleguinhas para casa para celebrar a missa, abençoar as bolachinhas e dar bolachinha para todo mundo, batizar as bonecas, né? Batizar as bonecas? Até eu me lembro que eu morri de vergonha que na minha primeira missa, como padre, né? Levaram algumas bonecas. Meu Deus do céu. Aí entrando com as bonecas na hora da missa, eu pensei, eles vão me entregar essas bonecas. E entregar as bonecas. O que eu faço com isso? Entreguei para alguém. Então, assim, essas fantasias vocacionais, né, de criança, né? Eu vivi.
Me lembro, claro, que foi aos 14 anos que eu disse para minha mãe, ó, mãe, eu quero ir para o seminário. Falava que queria ser padre, mas mãe, eu acho que está na hora, eu queria ir para o seminário. Com 14 anos? Com 14 anos. Eu estava terminando, naquele tempo, o primeiro grau. Né? E só te cortando, e é então interessante, e olha a importância, né? Dessa formação familiar, né? Da família realmente ser esse exemplo, ser esse espaço ali para essa primeira experiência, né? Que seja ali essa experiência de fantasia, do teatro ali, mas como isso é importante, como já essa base ali familiar pode fazer brotar na frente realmente frutos muito concretos, né? Sem dúvida, é uma sementeira. Você diz assim, a família é um ambiente favorável, ela pode ter tanto barulho, tanto ruído, que Deus querendo chamar ali, aquele que ele quer chamar não escuta. E o ruído pode ser a incredulidade, o ruído pode ser a ausência de religião, o ruído pode ser a mundanidade, vários ruídos, né? Mas se a família de fato cultiva minimamente, até porque minha mãe é gente simples, meu pai também, não é que tinham cultura religiosa, mas tinha o hábito da religião. Mas a fé era muito... Imagino que isso devia realmente de alguma maneira te empolgar para repetir isso aí na sua casa. Sem dúvida, né? Então... sem dúvida. E minha mãe é hoje um exemplo de oração. Ela está lá em casa rezando o terço, ou quase daqui a pouco às 15 horas. Olha! Mas então, assim, ali aos 14 anos, eu disse para ela, mãe, eu quero entrar para o seminário, acho que está na hora. Tá, aí... aos 14 anos fiz os encontros vocacionais, aos 15 eu entrei para o seminário para fazer o segundo grau, como se chamava naquela ocasião, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro anos, seminário menor, como a gente chamava, depois fui para a faculdade para fazer filosofia e teologia na PUC Minas, né? E fui então, depois de 10 anos, entrei aos 15, fui ordenado diácono aos 24, um ano depois, aos 25, 30 de maio de 93, eu fui ordenado padre. E depois, com 46, aí eu fui chamado para ser bispo. Né? Em princípio, bispo lá de Divinópolis. Que com 46 anos? Com 46, novo, hein? Super jovem, né? Super jovem. Então, assim, começamos lá com 46, né? Na igreja que, de fato, foi a minha igreja de origem. Né? Olha. Então, eu dizia que era interessante, porque ali no clero eu tinha aqueles que... estavam antes de mim, quer dizer, os que foram ordenados depois de mim, né? Então eu tinha os padres mais velhos, quer dizer, o meu pároco de origem se tornou aquele, eu fui bispo dele, daquele que fez a minha primeira Eucaristia, a crisma, a ordenação, então eu fui bispo dele. Fui bispo daqueles que foram os meus formadores, né? Então, os que estavam lá no seminário comigo, meu reitor e tal, os professores, os diretores espirituais, eu fui bispo deles. Eu fui bispo dos meus alunos, que eu também dei aula lá um tempo, então fui bispo dos meus alunos. E daqueles que vieram depois e que, de fato, nem... Ainda bem que eles foram bondosos com você, senão você falou, agora eu vou descontar. Verdade. Mas foi uma experiência muito boa. Lá eu fiquei de 2014, quando eu fui ordenado, até 2022, quando eu fui nomeado para cá. Né? Quer dizer, eu disse que são 3 anos, porque agora, dia 14 de dezembro, faz 3 anos que eu fui nomeado para cá. Tá. Então eu fui nomeado em dia 14 de dezembro e assumi aqui em fevereiro do ano seguinte. Né? 23. Em fevereiro de 23. Então agora estamos indo para 3 anos. Ano, né? Então, claro, assim, como é que eu cheguei aqui? Eu digo, porque Deus quis que fosse, porque a gente não escolhe. Eu digo assim, a gente sempre, lá na infância, o que a gente quer ser? A gente quer ser padre. O sonho da gente é ser padre, é celebrar missa, é estar no meio das pessoas para cuidar, para atender, para ouvir, etc. Esse é o sonho original. O que vem depois, quer dizer, vem por desejo e por chamamento de Deus. Né? Até acho que não é muito bom a gente encontrar com um menininho que vem do seminário que eu quero ser bispo, eu quero ser papa. Não, meu filho, vamos devagar, vamos começar de baixo. Né? Porque esse é o sonho primordial, ser padre. Então, esse é um pouco o meu caminho religioso na igreja. Né? Então, claro, eu me lembro, eu gosto disso, eu me lembro das datas. Eu fiz a minha primeira Eucaristia no dia 25 de julho de 77, eu fiz a minha crisma dia 14 de julho de 82, eu entrei para o seminário em 83,
Eu fui ordenado diácono no dia 28 de junho de 92, padre no dia 30 de maio de 93 e bispo no dia 25 de maio de 2014. Gente, Olha, olha essa então, memória, datas, assim, né, E gente? batizado no dia 21 de janeiro de 68. Olha, Fica a dica aí, né? Fica a dica para quem está aí nos assistindo, né? Para nós também, né? Resgatar Vamos na resgatar memória, né? Sim. as memórias de datas tão importantes, tão Exato. marcantes realmente na nossa vida espiritual, Sim, né? sim. E uma história sim. muito interessante, né, Dom José? A gente percebe aí que tem uma história, igual a Eliane falou, aí da família, do seu chamado, e de coisas muito novas que foram acontecendo na sua vida aí, né? Que Deus foi te chamando muito novo, bispo com 46 anos e agora na Arquidiocese de Montes Claros, né? Ter saído de Divinópolis, que é sua terra natal, que você estava ali, vindo para Montes Claros. Como é que foi essa sensação? A hora que você soube da notícia aqui, falou, não, eu tenho que ir para... Agora eu recebi aqui a carta do Vaticano, ou o chamado, né? Como é que foi essa sensação para você ir para a Arquidiocese de Montes Claros, né? E ter chegado aqui? Como é que tem sido para você essa experiência? Eu brincava que quando alguém chegava lá em Divinópolis e perguntava, tem quanto tempo que o senhor está aqui? Eu falava assim, 46. O quê? O senhor tem estudo de bispo? Não, tem estudo de permanência. Eles já estão aqui, gente. Ah, que ele está aqui, né? Porque lá o caminho foi todo lá. Verdade. Eu vivi desde a infância até... Eu passei todos os estágios vocacionais, né? Do chamamento à vida, à fé, à igreja, aos ministérios todos. Agora, claro que esse talvez foi o primeiro grande impacto. Quer dizer, só depois de um bom tempo, portanto, eu cheguei aqui com 55, né, 55, 54. Então, assim, foi o primeiro deslocamento grande, né, no sentido de me afastar da minha origem, me afastar da minha família, né, por mais que eu tenha ficado no seminário praticamente 10 anos, morei 2 anos fora do país para fazer um mestrado em teologia, mas eram tempos curtos e você sabia que ia voltar, né? Agora, claro, tendo saído de lá, de Divinópolis e da minha origem, então eu sei que para lá eu não volto mais como bispo, né? A não ser quando ficar velho e aposentar, né? Assim espero. Ficar velho e aposentar. Então, assim, essa foi, digamos, uma experiência mais complexa. Às vezes nem tanto para mim, porque a gente se acostuma a ficar fora de casa, até porque eu saí de casa aos 15. Então, claro, eu ia sempre, mesmo como bispo. Ali em Divinópolis, uma região muito concentrada, muito próxima a uma cidade da outra. Então, quando eu ia a uma cidade, eu passava em casa, via meu pai e minha mãe. Quando eu voltava, passava lá, via meu pai e minha mãe. Chegava, dormia lá porque estava no caminho de outro lugar. Então, era uma ida frequente, digamos assim. Hoje já não é mais assim, né? Daqui até a casa dos meus pais são 480 quilômetros. Então, assim, hoje há um distanciamento que permanece. Sim. Não é que a semana que vem eu vou lá. Não. É quando é possível a gente vai lá. Então, esse é o impacto inicial, talvez o impacto da distância. Agora, eu fico sempre pensando, podia ser mais longe. Podia ser pior, né? Verdade. Podia ir para qualquer lugar, podia ir para para o sul, podia ir para o né? norte, exato. Né? Estamos dentro do estado, né? Então, digamos que o tempo todo, até aqui, como bispo, eu fiquei aqui no Regional Leste 2. Né? Então, já conheço os bispos todos, né? Não conheço as dioceses todas, porque são muitas dioceses, são 28, e Minas é muito grande, né? Sim. Mas, assim, a nossa convivência como bispos, portanto, está posta desde um pouco antes de 2014, que eu já tinha outras funções que me levavam a frequentar o regional. Então, você conhece todo mundo, você conhece o bispo, esse, aquele, você conhece os que estão saindo porque envelheceram, os que estão chegando porque foram nomeados agora. Então, para mim, a grande dificuldade, sem dúvida, foi a distância, mas, para mim, vem a consolação de ter também permanecido no mesmo estado onde eu trabalhei também enquanto bispo de Divinópolis. E para nós, da Arquidiocese de Montes Claros, uma alegria muito grande, né, ter recebido Dom José Carlos aqui. Estamos acompanhando aí o seu trabalho pastoral, que tem sido muito frutífero, né? Sim. Tem sido uma alegria, né? E um ganho muito grande para a Arquidiocese de Montes Claros. Obrigado, viu, Divinópolis? E hoje, né, nós estamos gravando esse programa no dia da Imaculada Conceição. Verdade. Olha só a solenidade. Gente, e só um adentro, essa data, para ela acontecer, para conseguir essa entrevista, foi
foi muito complicado. Foi a agenda. Quantas, né? Como foi difícil de achar uma agenda realmente compatível para a gente estar aqui junto. Quis Nossa Senhora que fosse hoje, né? No dia dela, um dia solene, dia da Imaculada Conceição. E assim, você já trouxe que na sua trajetória toda foi cercado muito pela presença ali de Nossa Senhora, né? Sua mãe Mariana ali, né? Sempre já te levando realmente a ter esse zelo, esse amor com Nossa Senhora. O que representa, né? Fala para nós, né? Para todos que estão nos acompanhando, sobre essa solenidade, a importância desse título de Imaculada e essa solenidade que a gente vive hoje. Fala um pouquinho para a gente. De fato, eu sempre digo que a devoção mariana segura grandemente a fé católica, né? Eu até penso, já falei isso várias vezes aqui, o que me faz entender que muitos desses rincões aqui, em outros tempos, em que o clero era bem reduzido, o que segurou a fé católica dessa gente, certamente foram as rezas, os terços, os ofícios de Nossa Senhora, né, para aquele pessoal lá, não sei de onde, lá no meio do nada, do distante, etc., ali o pessoal conservasse a fé católica. Então, eu penso que, claro, a fé católica não está centrada em Maria, o nosso centro é Jesus, mas assim, como que Nossa Senhora e o culto, a veneração a Nossa Senhora, como é que isso ajudou a manter a fé católica aqui, sobretudo, onde a presença do clero, há 20, 30 anos atrás, é uma presença bastante rara, né? Sim. Bastante pequena. E até entendo também assim, o crescimento de muitas denominações religiosas cristãs, mas não católicas aqui, se deveu a isso, né? A um clero bem reduzido, né? E, portanto, claro, isso é bom também, porque foi uma presença cristã que se esparramou por aí, e a gente vê várias igrejas evangélicas no meio de nós, aí, sobretudo na zona rural também. Mas, então, hoje é um dia importante, né? A Imaculada Conceição. Esse é um dos 4 dogmas marianos, né? O primeiro é Maria, Mãe de Deus, isso está explícito, inclusive é o texto de hoje, né, de São Lucas, né? O anjo visita Maria e diz para ela o que Deus pensou para ela, e ela diz o seu sim. Depois, o dogma da virgindade perpétua, né? Toda de Deus, toda daquele que a fez, então nunca foi de nenhum outro senão de Deus. O dogma é o terceiro da Imaculada Conceição, né? E o quarto da Assunção, né? Então, esse dogma da Imaculada Conceição foi o Papa Pio IX, né, que em 1854, né, lendo, sentindo a fé da Igreja, então estabelece isso como verdade de fé. Porque o dogma é assim, não é porque o Papa acordou com vontade de fazer um dogma que eu vou inventar um dogma, não. O dogma é resultado de um consenso de fé, né? E de anos também, de reflexão, de experiência, de anos, né? Há escritos, né, que falam desse específico sobre Maria desde a primeira hora, né? Depois isso vai crescendo, vai tomando festas e calendários assim mais locais, até que isso se esparrama para a Igreja Universal a partir de uma determinação do Papa. No caso aqui, o que o Papa Pio IX fez em 1854 foi sentir a fé da Igreja, né? A gente chama de sensus fidelium, o senso da fé dos fiéis, né? E o Papa, capturando isso, como também os outros dogmas, percebe que é uma verdade que se assentou no coração da fé dos cristãos, a ponto de isso nem ser contraditório e nem agredir a fé. Não é? Então o Papa determina que essa seja uma verdade de fé para todos. Mas é importante perceber o que é isso, né? Imaculada Conceição, ou concepção. Maria foi concebida sem pecado, né? Imaculada, sem mácula. Conceição, concepção. Então foi concebida sem pecado. Então, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, seria o título da festa, né? E não é digamos, um mérito, um privilégio excludente que Deus pôs sobre Maria. Não, a gente tem que entender o todo da história. Deus preservou Nossa Senhora para que dela nascesse Jesus, em quem nós temos todos salvação e graça, né? De modo que o investimento que Deus fez sobre Maria recai sobre nós, recai sobre a humanidade. Recai sobre a humanidade. É a humanidade que pode se sentir e experimentar salvação, porque
crê em Jesus, o Filho de Maria, aquela que foi preparada por Deus, a cheia de graça, que deu o seu sim, a partir do qual o Verbo de Deus pôde tomar a carne humana. Interessante, né, Dom José, que isso aconteceu depois de, se não me engano, 2 ou 3 anos. Aí tivemos a experiência da jovem Bernadette em Lourdes, né? E ela, uma criança simples, humilde, pobre, não tinha acesso a nada de teologia, a nada de escrito, né? Família paupérrima, né? E aí ela tem a experiência lá com Nossa Senhora e vai contar para o padre não acredita e fala para ela, pergunta quem é ela, né? Aí Exatamente. Nossa Senhora fala para ela, eu sou Imaculada Conceição. Conceição. Então a cena dela no filme, que ela sai correndo, né? Tentando gravar, Imaculada Conceição, Repetindo, Imaculada Conceição, repetindo para ela não esquecer. É. Né? Aí chega para o padre e fala assim, é Imaculada Conceição. Aí o padre olha assim, cai de joelho, né? Tipo assim, mas peraí. Como que ela podia saber? Era Né? tudo que eu vi. A igreja Sem tinha internet acabado. na época, né? Sem Tinha os internet, telefones. não tinha nada, né? Aí o padre acredita a partir dali, né? Quer dizer, a própria Virgem Maria, através dessa aparição que a igreja hoje reconhece. 4 anos depois. 4 anos, né? 1858. O dogma em 54 e as aparições em 58. Ou seja, ela confirma aquilo Exatamente. que a igreja chegou à conclusão. Exatamente. Né? É maravilhoso, né? A gente É maravilhoso. vê, né? Então, assim, e a gente tem que fazer sempre essa leitura, senão a gente vai achar que Deus fez só por Maria, escolheu Maria e esqueceu as outras mulheres, esqueceu a humanidade. Não. Aqui estamos na lógica de um plano de amor, um plano de salvação. Deus elegeu uma para que, através desta uma, primeiro que o seu filho, o Filho de Deus, tivesse carne humana. Ele nasceu a modo humano. Ele não nasceu das águas, caiu pronto ou brotou de algum lugar. Não. Ele nasceu a modo humano. Ele conheceu e tomou para si plenamente a carne humana. É verdadeiramente homem, como a gente reza no credo, né? Então, quer dizer, em Maria, numa mulher, e a mulher foi Maria, a eleita e aquela sobre a qual Deus investiu, é nela que é tecido o corpo humano do Verbo de Deus. Então, isso garante que Deus tomou a nossa carne. Não brincou de ser humano. Ele foi humano como todo mundo que nasce de mulher é humano. Né? Então, a Imaculada Conceição resguarda isso, resguarda a carne verdadeira, a carne verdadeiramente humana do Verbo de Deus. E uma da humanidade. Deus não mandou um anjo trazer o seu filho, mas Deus elegeu um ser humano, né, sobre o qual Deus colocou graça, e toda a graça, por isso que é cheia de graça, para que essa mulher, sobre a qual Deus investiu, no tempo certo, fosse visitada, consultada e pudesse dar o seu sim a Deus, para que o projeto, o plano de amor, o plano de salvação para todos, ali, de fato, fosse tomando visibilidade no Filho de Maria. É tão interessante quando você traz essa fala, e assim, eu fico encantada realmente com o agir, com o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né, em tudo que Ele faz, porque, o senhor bem disse assim, não é que é uma exclusividade, Maria, claro que é porque Ele escolheu ela, mas deu toda a liberdade dela dizer sim ou não, né, felizmente ela disse sim, mas é tão interessante porque não foi, não, é porque Maria é somente ela que foi ali a feliz ali nesse... Não, na verdade, feliz foi ela por ter entendido e aceitado o projeto de Deus, mas mais felizes somos nós, que somos agraciados de ter uma mãe. Então, através do sim dela, toda a humanidade se beneficia, né? Jesus pode ali se encarnar e a humanidade toda se beneficiar de ter uma mãe assim, né, tão maravilhosa como a Nossa Senhora. Sim. E eu me lembrava de uma frase de Santa Teresinha, né, que em certo momento perguntaram para ela assim, ô Santa Teresinha, se você pudesse escolher em ser Nossa Senhora ou ser Teresinha, o que você escolheria? E ela fala assim, ela pensa e fala assim, eu escolheria ser Teresinha, porque senão eu não teria a graça de ter uma mãe tão bondosa como Nossa Senhora. Ela é espertinha, né? Sim, exato. Então, realmente, se estende sobre nós a graça do sim de Nossa Senhora, né? Porque o olhar de Deus sobre a nossa história, como eu falei, não é um olhar, digamos, de exclusividade, no sentido de que elege uma e exclui as outras. Exato. Não, ela é a primeira beneficiada de uma cadeia de beneficiados, que são os discípulos, que são os crentes, né? Então, ela é a primeira de uma cadeia. E Deus investiu nessa primeira para que dela nascesse aquele que iria salvar a cadeia inteira. E por falar nessa cadeia inteira, nós estamos justamente vivendo, estamos num momento muito especial, que é
o Advento, né? Que é esse momento da igreja, esse tempo tão rico da igreja, né, Dom José? Nós estamos aqui até com a coroa, as 4 velas aqui, né? O pessoal pode perguntar porque a gente só acendeu só 2, né? Daqui a pouco Dom José vai responder porque que nós só acendemos a roxa e a verde. As outras ainda não, né, gente? Mas vão ser acendidas, né, durante todo o período do Advento. É um período muito rico, né, Dom José, para nós. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, desse tempo, né, desse tempo para nós cristãos, né? O que é o Advento e como nós devemos viver bem esse Advento. Sim. Bom, é importante dizer que o Advento é o primeiro tempo litúrgico no calendário da igreja, né? O calendário da igreja começa com o Advento. Então, o calendário da igreja não coincide com o calendário civil. O calendário civil é 1º de janeiro. O calendário da igreja é o primeiro domingo do Advento, que normalmente é final de novembro, ou quem sabe até início de dezembro. Então, estamos no primeiro tempo litúrgico da igreja, que nos prepara para o primeiro mistério que celebramos também na liturgia e no calendário, que é o Natal, né? O mistério da encarnação, do qual celebramos 2025 anos nesse ano, né? Coroando o Jubileu da Esperança. Então, o Advento é esse tempo de preparação, não só para o Natal, que é a primeira vinda, mas também para a segunda vinda de Cristo. São Cirilo de Jerusalém, lá no século IV, dizia: anunciamos a vinda de Cristo, não somente a primeira, mas também a segunda. De modo que a primeira nós já trazemos na memória da fé. Ela já compõe o nosso depósito da fé, né? O Verbo se fez carne. E isso nós já vimos com os olhos humanos. Essa é a primeira dimensão do Advento. Nos preparar para celebrar, para fazer memória desse mistério já acontecido na história. Mas há o outro mistério que está no futuro da história, que é a volta de Jesus, né? A volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu sempre digo que a história não vai indefinidamente para lugar nenhum. A história muito claro aí, né? A história vai para um desfecho, a história vai para uma consumação, a história vai para um encontro entre nós e Jesus, né? Ele diz que vai voltar, ele diz que voltaria. Ele diz também que quanto àquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, que é ele, mas somente o Pai. Então ele vai voltar. Vamos para esse dia. Pode ser que ele volte antes que esse programa acabe. E aí vai ser bom para nós que estamos aqui falando dele. É, né? Lógico, vai ser ótimo, né? Então, assim, ele vai voltar. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, por enquanto não. Inclusive tem outro, tem um Santo Efrem que diz, né, que os sinais da volta dele, a gente vê esses sinais o tempo todo e a gente nunca sabe qual é o último deles. Porque os sinais que ele usa, né, que são sinais da natureza, né? São sinais que sempre existiram, sempre apareceram e desapareceram e sempre estão. Sim. Então, não dá para ler o último. Ele dizia assim, Santo Efrem, é para que cada tempo pense que Jesus vai voltar naquele tempo. Ou seja, fique preparado. Já fique preparado, porque ele fala tanto da vigilância, né, do Advento. Seja vigilante. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso. Estamos diante de uma visita, né? Jesus mesmo conta isso, né? Se a gente soubesse que dia que o ladrão viria, a gente ficaria esperto. Mas a gente não sabe que dia que o ladrão vem, a gente não sabe que dia que o Noé vai entrar na arca e vai começar a chover para a arca começar a flutuar. Então, é preciso vigilância. Então, o Advento é um tempo de vigilância, é um tempo de conversão do coração, é um tempo de preparar a casa para uma visita que vem para ficar, né, que é Jesus que vai voltar. Então, o sentido do Advento é um pouco esse. São 4 semanas, por isso 4 velas, né, que vão sendo acesas a cada semana, né? As velas poderiam ser todas brancas, né? Poderiam ser 3 brancas e uma rósea, ou rosa, que é o terceiro domingo chamado de domingo da alegria, né? Ou podia ter cores como essas aqui, né? Certamente o roxo quer indicar o caminho penitencial também do Advento, em sentido de preparação do coração. O verde a esperança daquilo que nos motiva a ir adiante. Estamos esperando que ele volte, né? O róseo para demonstrar alegria e o branco para demonstrar já, digamos assim, a solenidade que está prestes a ser celebrada, que é o Natal do Senhor, cuja cor também é branca. Então, são 4 velas para indicar um relógio. Exatamente essa é a dinâmica das velas. Na medida em que elas vão sendo acendidas, era de se esperar que o nosso coração também estivesse mais iluminado, né? Que a conversão tivesse acontecido. Mas importante é isso. Normalmente também tem
folhas, como é que chama aquela, verde, aquele ramo verde, que se põe na coroa, na árvore de Natal, pinheiro. Pinheiro. Então, o verde também ali é para indicar, sim, a esperança, a expectativa alegre, né? Então, normalmente a coroa ela é verde, com as 4 velas, para indicar o caminho e o relógio espiritual convidando à conversão. E como você disse, um momento de conversão, que na igreja é importante a gente se preparar, fazer uma boa confissão, né? Hoje as igrejas estão aí oportunizando muita confissão, os padres sempre dispostos aí, e um momento bom da gente se preparar, fazer uma boa confissão, para viver bem o Natal. E por falar em Natal, tem aquela história que São Francisco, né, um belo dia, mandou, vamos fazer um teatro aqui do Menino Jesus, né, arrumou as coisas e tudo, e a partir dali ele falou, vamos viver a experiência do Natal, que é essa essência de contemplar o presépio. Quer dizer, na verdade, foi a ideia da criação do presépio ali, né, que se espalhou muito, né. E Dom José, qual que é a importância, né, para as famílias? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente essa palavra, né, enquanto igreja, da vivência do Natal, né? É lógico que as pessoas nesse dia buscam comprar presentes, dar presente a quem ama, quem gosta, faz aquele momento da ceia do Natal, mas tem o principal que não pode ser esquecido, que é o menino Jesus que está ali, a encarnação que a gente celebra ali naquele momento, né? O menino Jesus que está nascendo ali para nós. Eu queria que o senhor falasse disso, assim, dessa importância, né, para as famílias, da gente viver isso, né? É um Natal assim, bem vivido, né? O que o senhor poderia dizer? O que é viver um Natal bem vivido? Sim. Há uns anos, não sei se foi ano passado ou ano atrasado, não me lembro mais, o Papa Francisco ainda nos deu um belo texto chamado Admirável Sinal, para celebrar os 800 anos do presépio, né? Uhum. E acho que foi ano passado, ou foi ano passado ou foi ano anterior, mas agora coisa recente, exatamente a partir de São Francisco, né? Agora, quando São Francisco pensou um presépio, quando a gente idealiza, quer dar forma a alguma coisa que está escondida dentro, o que a gente quer? A gente quer ver. Você usou a palavra, o verbo contemplar. Eu acho que é exatamente isso, né? O mistério é algo a ser contemplado, é algo a ser visto, né? Os nossos olhos que não conseguem ver Deus precisam se colocar sobre aquilo que nos faça pensar o que Deus fez por nós ou fez na história. Portanto, a imagem do presépio é exatamente para recuperar isto, né? O sinal é uma criança nascida de uma mulher, cuidada também por um pai aqui, José, que Deus quis que estivesse ali, um ambiente, digamos, praticamente hostil em que aquela criança nasceu, né? Num coxinho, né? E o Papa Bento faz uma relação bonita, dizer, aquele que nasceu no coxo, onde os animais comiam, se fez alimento dos crentes, dos que têm fé nele, né? Dizer, nasce no coxo para ser alimento, né, dos seres humanos capazes de crer. Então, essa ideia plástica do presépio é exatamente para nos exercitar na contemplação. Por isso que eu sempre digo para todo mundo, né, é preciso montar o presépio. Está acabando. As crianças hoje talvez já não saibam mais o que é isso, não. Pode ser que se encontrando com o que é aquilo ali, papai? O que é aquilo ali, mamãe? Quer dizer, é preciso montar o presépio. O presépio, digamos, é a visibilidade de um mistério. É preciso montar o presépio, é preciso parar diante do presépio, contemplar os personagens que estão ali, um casal, os pastores, os magos, a natureza, tudo fala. É isso que o Papa Francisco escreve um pouco lá no Admirável Sinal. Tudo fala, né? Aquilo ali traduz o amor de Deus. Traduz o amor de Deus. Então, contemplar o presépio é um modo de rezar, é um modo de entrar no mistério de Deus que se fez carne. Então é importante, a primeira coisa que eu digo sempre, né, no caminho do Natal, é montar o presépio. E aqui não se trata de um presépio bonito, de porcelana, ou de prata, ou de ouro. Não. São Francisco fez um presépio, só Deus sabe de quê, né? Então, assim... Juntou o fino ali. Exatamente, Se fosse as nossas crianças da roça, a gente ia espetar laranja, chuchu, as manguinhas, para fazer os personagens, não é isso? Pois São Francisco tem ido um pouco nesse caminho aí. Agora, é importante primeiro montar o presépio.
presépio é a visibilidade do mistério, enquanto a gente consegue pensar o mistério com a cabeça e contemplar com os olhos. Depois, outra coisa muito importante no caminho do Natal, que também perdeu muito, e eu acho que não foi só a pandemia que gerou isso, não. A novena de Natal. Sim. É coisa tão boa. Por que a novena de Natal é boa? Primeiro que mantém o pique, mantém acesa a chama. Estamos indo para o Natal. Depois, é uma maneira de a família se encontrar. Né? Porque não é cada um no seu quarto com o seu livrinho fazendo a sua novena de Natal. Fazer juntos. Fazer juntos. Depois, esse juntos se estende para fora da família. Pode ser quem mora em cima no apartamento, quem mora embaixo, quem mora na casa do lado, quem mora na rua de lá, os vizinhos, o bairro. Então é hora de construir fraternidade, o que é outra coisa bonita também que Deus quer de nós, né? Vida fraterna e vida de cuidado, de atenção uns com os outros. Então, novena de Natal, eu acho que nós perdemos isso muito, sabe? Muito, muito. A pandemia colaborou, porque nos afastamos uns dos outros, mas eu me lembro muito da infância, né? Eram bonitas demais, assim. Me lembro de salas cheias, salas pequenas, né? E simples, mas cheias de gente, né? Com os cantos de Natal, o livrinho, as perguntas que cada um respondia na medida em que eram feitas, né? As orações que o pessoal respondia. Então, isso gera, entre aspas, conhecimento da fé. Né? Isso gera o sabor da fé. A fé precisa ser celebrada, pensada, partilhada. A novena de Natal é para isso. Então, E fora que ele cria também ali aquele ambiente de resgatar aquilo que nós estamos perdendo também, que é isso do reunir-se, né? De estar junto. Né? Assim, às vezes as telas nos distanciam. Esse momento, então, e a novena pode ser esse lugar, né? Sim. De se reunir, de partilhar, de às vezes encontrar ou fazer comunhão com pessoas que às vezes nós estamos há tanto tempo, às vezes assim, né? Sem ter esse tempinho de estarmos juntos. Então, assim, temos ganhos de vários aspectos, né? Espirituais, pessoais. Exato. Para usar, assim, digamos, verbos de hoje, eu digo assim, a gente está, ao mesmo tempo, extremamente conectados e extremamente desconectados. É verdade. Nós estamos conectados à distância e estamos desconectados na proximidade. É isso. Quer dizer, cada um está com o seu aparelhozinho no quarto, na sala, onde quer que seja. Estamos conectados com o para fora. Não estamos conectados no para dentro. Então, aqui, digamos, é o grande desafio. É o grande desafio. É a gente aprender que a conexão de proximidade, do toque, é mais importante do que a conexão que eu tenho com alguém fora, se é que aquele alguém é quem está dizendo que é. Sim. Porque até ali se pode duvidar nisso, né? Verdade. Então, nós não somos seres a serem construídos na virtualidade. Não. O ser humano não se constrói na virtualidade. O ser humano se constrói no toque, no cheiro, no encontro, no abraço, na briga, no conflito. Mas é assim mesmo. Isso constrói o ser humano. Não a distância, não a virtualidade. Eu digo que daqui a pouco a gente vai ter casas de recuperação para dependentes de celular. Mas não vai demorar muito, não. Se é que já não existe, não precisa ainda, não, mas é que não existe, né? Então, a novena de Natal, ela resgata, ela nos possibilita a gente evitar isso, né? Exatamente. Criar essa proximidade, essa comunhão. O estar juntos por causa dele, estar juntos por causa do Natal, estar juntos por causa do mistério. Né? Então, a novena de Natal. Então, presépio, novena de Natal, você lembrou bem, a Eucaristia, né? Acho que não dá para caminhar para o Natal sem a Eucaristia, que é o resultado, digamos assim, que permanece de todo o caminho percorrido por Jesus. Quer dizer, ele desce, ele vive, morre, ressuscita e volta, mas permanece conosco até que volte. É assim que a gente reza na oração eucarística, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, ou até que ele volte, né? Naquela oração que a gente diz, mistério da fé e do amor. Então, assim, a Eucaristia é algo que também está no caminho do Natal, que nos prepara. Até porque se o caminho da fé é um caminho de conformação a Jesus, e é mesmo, o importante não é ser bispo, ser casado, ser solteiro, ser homem, ser mulher, ser criança, jovem, adulto, ser este ou aquele profissional. Quer dizer, para quem tem fé, o importante é que o discípulo seja como o seu mestre. O casado tem que ser como Jesus, o bispo tem que ser como Jesus, o diácono como Jesus, o empresário como Jesus, o cinegrafista como Jesus,
a criança como Jesus. Então, assim, o caminho da fé é um caminho de conformação a Cristo. Então, eu tenho que celebrar o mistério de Cristo para que eu conheça Cristo, para que eu coma Cristo. Né? Santo Agostinho dizia que aquele que eu como na mesa do altar me transforma nele. Então, eu como Jesus e Jesus me transforma nele. Por isso a importância da Eucaristia no caminho do Natal, no caminho da Páscoa, no caminho da peregrinação. Sim, né? Sim. Então, a Eucaristia é importante. E é claro, isso você falou muito bem, é o tempo também de uma boa confissão. Se é tempo de conversão, bom, pecado nós temos o tempo todo. Agora, se esse pecado que eu cometi é alguma coisa que me marcou, me feriu, então tem remédio para ele. O remédio para ele se chama confissão. Né? É o sacramento de cura, né? Seja a unção dos enfermos, seja a confissão. É curar as feridas da alma, né? Como lembra o salmista, né? Curar os corações despedaçados, para que esse coração costurado ele possa avançar na direção certa, que é Jesus. Então, são elementos que ajudam a viver bem o advento, né? O presépio, a novena de Natal, a Eucaristia, a confissão e, sobretudo, o nosso olhar em Jesus. Daí a importância de contemplar o presépio e o mistério. Maravilha. Que tempo rico, né? Aliás, que conversa rica, que tempo maravilhoso que nós estamos vivendo. E mais ainda, tem um tempo maravilhoso, você usou a palavra, isso, usou a palavra peregrinação, né? E a gente está nesse tempo, no período também do Jubileu da Esperança, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse tempo, que riqueza é esse. Agora, recentemente, tivemos a oportunidade de viver o Jubileu dos Empreendedores aqui na Arquidiocese de Montes Claros, né? Tiveram vários, né? Estou falando dos empreendedores, foi o qual eu participei ali ativamente, junto com outros empreendedores, e vivemos esse tempo de graça, esse tempo rico, né? Que a igreja é de 25 e 25 anos, não é isso? Que é esse tempo na igreja. Então é um tempo muito precioso para todos nós, correto? Correto. E quem perdeu esse tem que esperar 25 para o próximo. Vai ter que fincar os pezinhos aí e esperar 25 anos. 2050 será o jubileu de 2050 anos do nascimento de Jesus, porque é o jubileu da encarnação, né? Que é exatamente o mistério do Natal que nós celebramos, né? Então, 2025 anos. Então, o jubileu o que é? É um tempo forte, é um tempo diferenciado, é um tempo intenso, né? Como eu falava lá no nosso encontro. Se Deus é bom o tempo todo, no jubileu ele é bom 2 vezes, né? Ou ele é bom maximamente. Então, jubileu é o tempo de graça abundante, de Deus que se mostra ainda mais pródigo na capacidade de dar graça, de oferecer a si mesmo e tal. Então, foi isso que nós vivemos, né? Bom, estamos terminando, porque dia 28 agora de dezembro encerra-se nas dioceses o ano jubilar, né? E lá em Roma, junto do Papa Leão, em 6 de janeiro, né? A festa da Epifania conclui o jubileu da Igreja Católica no mundo inteiro. Mas então, foi um tempo extremamente rico, né? Tivemos muitos jubileus dos vários grupos, né? Sim. Vários grupos, vários contextos. Hoje mesmo eu estive no presídio aqui regional para uma celebração que foi também, ao mesmo tempo, de Natal, mas também jubilar. E agora, no próximo dia 12, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né, vamos estar lá em Francisco Sá, no Presídio de Segurança Nacional, para também celebrarmos lá o jubileu dos encarcerados. Né? Eles não podem vir, então nós vamos. Ótimo. E aí encerramos. Então, esses 3 jubileus que faltam, nos presídios daqui e nesse presídio de segurança máxima, né? Então, é ali que vamos viver os últimos jubileus desse ano. Mas é tempo de graça. Né? Quem perdeu tem que esperar o próximo para ser da encarnação, ou, para quem acha que não vai tão longe, em 2031 tem o jubileu guadalupano, 500 anos de Guadalupe. Em 2033 tem o jubileu da redenção, né? 2033 anos da morte de Jesus. Então, para quem acha que não vai daqui a 25, tem mais perto. Está chegando, né? Para viver outro tempo jubilar importante, para colher graça, para colher a indulgência que Deus oferece a quem de fato busca e precisa desse acréscimo, desse dom espiritual. E é importante que a gente não perca as boas ocasiões que a igreja, né, quer oferecer aos seus filhos para que eles cresçam exatamente na imitação de Jesus. Né? Tudo isso são auxílios espirituais para que o discípulo cresça e atinja a estatura do mestre. Não é para outra coisa. Não é para colocar a graça no bolso, não é para fazer banco de graça, e não é isso.
né? A graça, digamos assim, excepcional que o tempo jubilar oferece é para que a gente possa progredir mais na configuração a Cristo, na identificação com Cristo, na imitação de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Imitação de Cristo, né? Quer dizer... E é interessante, né? Porque a igreja vai fazendo a leitura muito exata da misericórdia de Deus, né? Do tamanho da misericórdia de Deus, né? E a gente fala, gente, são tantos jubileus, são tantas oportunidades que a igreja vai nos trazendo e realmente fazendo, eu entendo isso, fazendo uma leitura mesmo daquilo que é a misericórdia de Deus para nós. Deus não quer deixar ninguém de fora, né? Ele quer realmente nos abraçar todos, né? E trazer todas as ocasiões, todas as oportunidades de crescermos na fé, né? De irmos de fato em direção a Ele, né? E como é rico, né? Eu falo que a gente vai contemplando, né? Quando a gente olha os símbolos do advento, um ano jubilar, né? A graça ali que Nossa Senhora vem, né? Como medianeira por todos nós, fala como a igreja é rica, como ela vai traduzindo essa misericórdia de Deus, como Deus quer se aproximar de nós, a chegar a nós, e como nós precisamos fazer o nosso processo, né? Que o advento bem nos chama, né? De estarmos cada vez mais desejosos de nos assemelharmos a Jesus, né? De nos conformarmos, né? Nos parecermos mais com Jesus. Que a gente possa aproveitar bem essas oportunidades, né? E que oportunidades, crescermos, né? na fé. E são grandes, né? Eu sempre falo, né? O coração de Deus está sempre aberto, né? E a igreja nos traz isso, essas oportunidades. O coração de Deus que está sempre com o olhar para todos nós. Dom José Carlos, é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui. Nós queremos te agradecer de coração. Obrigado por ter tirado esse tempo, ter vindo partilhar conosco. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né, a alimentar a sua fé, a aumentar a sua esperança, a aumentar a sua caridade. Esse é um momento muito importante para a gente. Queria que o senhor comentasse, já aproveitando a oportunidade de o senhor estar aqui conosco, né, sobre a importância também da caridade. Aí que o senhor falasse um pouquinho também. O senhor sabe que nós temos a obra aí, a Casa de Acolhimento Rosa Mística, né, que a gente busca ser essa mão estendida a tantas mulheres em situação de rua, em situação de violência. Estamos agora com a intenção de, além da casa, montar a nossa comunidade terapêutica, estamos caminhando para isso, né, para esse desafio, né. Tudo isso nasceu por amor a Cristo, por esta obra de caridade, por esse, como o senhor disse, né, se assemelhar a Cristo. E vendo, né, esse sofrimento dessas mulheres que não tinham uma casa, não tinham um local, a gente está aí lutando com esta obra, né, e Deus tem nos conduzido até aqui, nos trouxe o Senhor, né. Então, a importância dessa caridade para o cristão. Montes Claros está cheio de obras sociais, né, um povo de muita caridade. Se o senhor falasse também dessa dimensão da caridade. Sim, São Paulo várias vezes vai tocar esse assunto, né? Uma das frases dele que são muito assim empenhativas nesse sentido é aquela, né? A fé opera pela caridade. Ou para dizer, a fé se expressa na caridade. O meu ter fé precisa me tornar alguém profundamente capaz de caridade. Por quê? Porque Deus é isto. Se o caminho de fé é o caminho de identificação com Jesus, que é Deus, então a minha fé em Jesus precisa me tornar cada vez mais capaz de amar como Jesus. Capaz da caridade de Cristo, ou do amor de Cristo, né? Por isso que a fé opera pela caridade. Quer dizer, é na caridade, é no exercício cotidiano do amor, que foi o que Deus colocou sobre mim, é que eu sou chamado também a expressar que eu creio nele, amando os que estão comigo. Hoje, sem dúvida alguma, não dá mais para a gente avançar sem penetrar esse mistério da fé e da caridade, sem ler a Dilexit do Papa Leão. É um texto belíssimo. Ali, o Papa Leão, na linha também de Papa Francisco, mas Leão consegue dar talvez um passo que o Francisco ou não teve tempo de dar, ou daria agora, já que é uma exortação construída a duas mãos, né? Francisco e Leão. Mas ali aparecem algumas coisas que são importantes. O Papa Leão insiste numa coisa que a gente não pode esquecer. O nosso amor aos pobres, e tem pobre de todo tipo, até porque todo mundo é pobre, porque ninguém tem tudo, né? Tem aqueles que têm só dinheiro, então falta o resto. Eles também são pobres. Né? Então, ninguém tem tudo, todo mundo é pobre. Né? Agora, claro que há aqueles pobres cuja pobreza os faz sofrer mais, né? Morrem antes, padecem mais. Então, há de fato pobrezas que são
injustiças, são absurdas, né? São gravíssimas, são afronta ao céu. Então, o Papa Leão insiste nisso, isso é muito bonito. Ele vai dizer assim, que o nosso amor, o nosso cuidado com os pobres, não é beneficência, não é filantropia, não é ativismo social, não é ideologia, mas é expressão do nosso amor e da nossa fé em Cristo, que nasceu pobre, se fez pobre, habita nos pobres. Então, não fazer pelos pobres é não fazer por Cristo que habita neles. Então, a nossa motivação para qualquer trabalho eclesial e social com os pobres não é porque nós somos de direita ou de esquerda, não é porque nós temos ideologia, não é porque eu sou ativista social, não é porque eu sou filantropo, não é porque eu sou um homem de coração bom. Não. O nosso cuidado com os pobres é a expressão da nossa fé em Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre e habitou os pobres, e cuidar dos pobres é, em alguma medida, cuidar dele. Como está lá bem colocado no capítulo 25 de São Mateus, né? A bela imagem do juízo final, né? Quando o Senhor voltar e vai separar uns e outros, né? Vinde benditos, porque estive com fome, com sede, com frio, doente, né? E me deste. Você que me serviu, né? Afastai-vos, malditos, porque estive com fome, com sede, com frio, e não fizeram nada por mim. Então, a nossa comunhão, o nosso contato, o nosso cuidado das muitas vulnerabilidades e pobrezas, sobretudo aquelas mais radicais, é fazer ao Cristo ou não fazer ao Cristo. A nossa salvação vai passar por aí. Aí a gente entende, lá o princípio de Santiago, a fé sem obras é morta. Tá. Não é que a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Não. Se eu tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, a salvação seria um negócio, um comércio. Então, eu não faço coisa boa para ser salvo. Eu faço coisa boa porque eu fui salvo. E porque eu sou salvo, porque eu sou de Deus, eu faço a obra de Deus. Então, as obras boas não causam a salvação, mas são consequência da salvação. Eu não faço coisa boa para ser salvo. Eu faço coisa boa porque eu fui salvo. E essa é a maneira que eu tenho de reconhecer diante de Deus e agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu. Como Ele me amou, eu amo. Então, aí é outra lógica. Não é a lógica do comércio. É a lógica do amor. É a lógica do amor. Recebi amor, dou amor. E é interessante, né? Porque é exatamente isso. Como somos muito amados, né? E sentindo e tendo essa convicção de que somos muito amados, é impossível, por exemplo, eu amo meu esposo, não é que fica uma declaração já de amor, viu, amor? Ao vivo a coisa dia, aqui. Tá vendo? Né? Então, assim, por amar, não tem como eu ver sofrer e eu não fazer nada, eu ficar ali neutra diante daquilo, é impossível. O amor leva a algo concreto, leva a uma ação concreta. O amor quer ver o amado da melhor maneira possível, quer vê-lo feliz. E é tão interessante que realmente o ato de caridade, as obras de caridade são reflexo do amor, porque amando, sentindo o amor de Jesus e amando, é impossível você ver o outro, que é também feição de Deus, e você não fazer nada. Né? Ficaria contraditório até. Né? Como que eu vejo aquele ali que tem muito menos do que eu, que está tão injustiçado. Está sofrendo, né? Está tão sofrido, e aquilo não me comove, aquilo não mexe em nada comigo. Então, realmente, a expressão do amor por ser amada demais, né, por perceber, por receber tanto, eu tenho ali também a oferecer. Muito como diz São João, né? Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, né? Se eu não amo o meu irmão que vejo, né? Ou seja, no meu irmão está também a presença de Deus, que é a imagem e semelhança, né? Então são algumas coisas assim que mexem muito profundamente com a gente, né? Assim, sábado eu estava falando da questão do coração de Deus, que ele é da palavra comover, compaixão, né? Compaixão, né? Que é uma das características, né? Ou seja, ter compaixão, sentir né? Compaixão e do outro, né? Que sofre, né? Então, às vezes ficar inerte a isso, ver o irmão sofrer ali, ficar
ou pior ainda, fazer o outro sofrer, né, conscientemente, né, é um total afastamento daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, né? Então eu penso que de fato é muito importante a gente falar disso, né? Mas é muito bom estar aqui, né? Muito bom. A gente ficaria aqui por horas, né? Mas eu acho que, quem sabe, em outra tem uma agenda, oportunidade. imagina, eu já tenho uma agenda, a gente tem, né? Além da nossa E eles não entrevista. estão vendo, mas tem café também aqui. Mas o senhor contou, né? E da confeitaria, gente, da Rosa Mística, da Casa de Acolhimento, das meninas que fazem, produzem, vendem, né? São maravilhosos os produtos da Casa de Acolhimento, da nossa confeitaria. Você pode adquirir também. Vocês estão assistindo de fora também? Pode pedir, a gente dá um jeito de mandar também, tá? Mas, Dom José, a gente só agradece e esperamos que o perfume de Rosa Mística continue a exalar sobre sua vida, né? E através da sua vida chegar à vida de tantos, né? Que Nossa Senhora continue como uma boa mãe, como a sua boa mãe aqui da terra, né? Continue te conduzindo, levando, né? Pelo caminho da sua vocação e desse desafio, né? Que é ser arcebispo, que é lidar com tantos desafios do dia a dia, né? E que nós queremos desejar isso, né? E rezar por isso, né? Para que Nossa Senhora continue te abençoando. E claro, vamos pedir que o Senhor termine com uma mensagem para todos nós. E não podia deixar com uma oração, uma bênção, né? Para todos nós que estamos aqui assistindo o programa, todos estamos acompanhando. Sim, eu acho que no caminho do Natal, é claro que se destacam vários personagens, né? Se destaca o profeta Isaías, se destaca João Batista, que foi do segundo domingo, se destacam Maria e José, depois os outros personagens que vão aqui se agregando ao presépio, né? Os magos, os pastores, etc. Mas, sem dúvida alguma, Maria é um destaque no caminho para o Natal. Inclusive com duas menções importantes. A solenidade agora da Imaculada e daqui a pouco Guadalupe, né? Então, digamos, duas celebrações marianas dentro do caminho do Natal. Então, Maria é sempre assim um paradigma, é sempre uma medida de discípula perfeita, como dizia São Paulo VI, né? A discípula perfeita, a mais fiel dos discípulos. Então, olhando para Maria, a gente aprende que a vida é assim mesmo. A gente dá um sim, se esse sim é resposta a um Deus que chama, né? Se é a resposta a um Deus que chama, a gente dá um sim. Maria não sabia tudo. Maria não recebeu o script da história. Maria não recebeu o livro e leu o último capítulo para perceber como é que seriam as coisas. Não, né? Maria deu o sim, já que foi Deus que chamou, e Deus se encarregou de fazer nela aquilo que ele tinha que fazer. E ela mesma vai dizer, Deus fez em mim grandes coisas, maravilhas, né? Então é assim que a gente tem que acreditar. É dar o sim para o ministério ordenado, para a vocação matrimonial, para a vida consagrada, para os diversos ofícios e tarefas na igreja, na sociedade, enfim, e acreditar que Deus está conosco. Estamos ali, naquele lugar, fazendo aquilo porque Deus nos mandou estar ali. Ele não nos disse que tiraria os pesos, as cruzes, as pedras, né? Nossa Senhora de Nazaré é também Nossa Senhora das Dores. Então, é preciso entender isso. Maria é uma referência segura. É aprender dela também, porque com ela aprendemos a dar um sim e ir com esse sim, sabendo que Deus acompanha o sim generoso que damos a ele. Então, agradeço a vocês dois, né? O Gregório e a Eliane, que proporcionaram esse nosso encontro aqui. Também agradeço a quem assistiu ou vai assistir esse nosso programa. Desejo que, de fato, o Natal seja um evento que permanece, né? Não é que a gente recebe Jesus, sepulta Jesus e espera Jesus. Tudo acontece ao mesmo tempo. O Natal permanece, a cruz permanece, a ressurreição permanece, a espera permanece. Então, desejo que o Natal seja para todos um tempo bom de sentir a proximidade de Deus. Deus está, Deus vai com, Deus não nos abandona. E apesar das muitas dificuldades, tribulações, cruzes, Deus está com a gente, né? Ele é Emanuel. Então, essa certeza levemos conosco como a grande certeza que brota do Natal. Deus está no meio de nós e permanece conosco até o último dia. Amém. Amém. Só pode terminar com uma bênção o nosso programa para todos nós. Com muito gosto. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, desçam e permaneçam sobre vós, Gregório e Eliane,
sobre a vossa família, os vossos trabalhos, sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Desçam e permaneçam a graça, a paz, a proteção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora providencie a próxima vez. Olha, que coisa boa, né? Vamos procurar, já vamos montar a agenda de 2026, né, amor? Já selecionando as datas. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que os perfumes de Rosa Mística continuem a exalar pela sua vida e que você divulgue este programa para tantas pessoas, né? Seja um inscrito do nosso canal, os Perfumes de Rosa Mística, porque aqui, né, os perfumes continuam exalando. Te perturbe, nada te espante.